Seja muito bem-vindo até mais essa aula e hoje eu vou falar sobre a PSR1, que é um padrão de recomendação de escrita de código. Obviamente não se trata de uma obrigação seguir esses padrões que vão ser apresentados, mas é considerado uma boa prática seguir essas recomendações das PSRs em qualquer projeto em PHP. Então, como são várias recomendações, eu não vou falar aqui de todas, porque simplesmente não convém no momento, pois existem muitas recomendações nas quais só é possível entender algumas delas ao atingir certo grau de conhecimento em PHP. Por isso que só é interessante, por enquanto, falar somente dos aspectos mais básicos das recomendações, ok? Então vamos lá. Estamos aqui com o arquivo index da pasta 0105, aberto aqui no meu PHP Storm. Esse arquivo é uma cópia do arquivo que começamos a trabalhar lá na aula passada. E como eu falei anteriormente, tudo que estiver aqui entre as tags do PHP será executado pelo interpretador do PHP. O que estiver fora das tags do PHP será enviado automaticamente para o navegador. Então, todo esse HTML daqui está sendo enviado automaticamente aqui para o Chrome. Aqui não aparece nada, como vocês estão vendo, porque isso aqui é apenas um HTML básico, não há nada apresentável aqui. Então, para que algo seja apresentado em tela, algo vindo do código, é necessário algum comando para isso. E um comando muito usado para dar saída na tela através do PHP é o comando echo. E para demonstrar, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar aqui um echo e aqui eu vou dar saída a um parágrafo. Eu vou passar aqui a sua tag de abertura e eu vou passar um texto aqui. Vamos estudar PHP. Passo aqui a tag de fechamento do parágrafo. Passo um ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, pessoal, essa é uma estrutura básica de uma instrução em PHP que deve ser sempre finalizada com um ponto e vírgula. Vamos ver se isso está funcionando agora. Eu vou aqui no navegador, eu dou um F5 para atualizar. Pronto, aqui temos a saída daquele comando. Se você clicar aqui com o botão direito do mouse e vir aqui em exibir o código-fonte da página, temos a saída que foi gerada pelo PHP, ok? Vamos fechar isso aqui e vamos voltar aqui ao PHP Storm. Então, uma sintaxe alternativa a isso aqui que eu acabei de colocar é conhecida como short circuit, que é uma forma abreviada de fazer essa mesma instrução e dar essa mesma saída de uma forma abreviada. E essa sintaxe abreviada é mais ou menos assim. Aqui eu vou passar um sinal de menor que, uma interrogação, e ao invés de passar a palavra PHP, passo um sinal de igual. Isso aqui já representa a tag de abertura do PHP com o comando echo. E para finalizar essa instrução aqui, eu coloco aqui a interrogação e o sinal de maior que. Então, pessoal, essa mesma instrução, essa mesma estrutura foi abreviada somente com isso aqui. Para ter o mesmo resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa frase aqui, dar um Ctrl C aqui e vou colar ela aqui. Venho aqui e atualizo. Então, temos aqui o mesmo resultado. De acordo com a PSR1, só são permitidas essas duas formas de escrita das tags PHP. Vamos dar uma olhada aqui no slide para a gente ver isso melhor. Então, é o seguinte. Basicamente, a PSR1 determina um padrão básico de codificação. A primeira dessa recomendação, a gente já viu, e se refere às tags do PHP. Essas tags, como já mencionei, delimita onde inicia e onde termina as instruções da linguagem. E de acordo com essa recomendação, só pode ser usado a forma padrão para declarar as instruções ou pode ser usado a sintaxe short circuit, que é uma forma abreviada de comando de saída para enviar dados ao navegador. Portanto, nós temos somente duas formas de dizer onde estão as instruções do PHP. Temos a forma padrão e temos a forma abreviada. No caso dessa forma abreviada, ela é interessante só ser usada quando o PHP está sendo usado para pré-processar uma outra linguagem, ou principalmente para dar saída a alguma informação qualquer. Poderia ser usado, por exemplo, na tag title do HTML para gerar um título dinâmico do documento, ou usar uma classe CSS de acordo com alguma regra. Enfim, durante o curso a gente vai ver um uso prático desse método, ok? A PSR1 ainda define que a codificação de caracteres dos arquivos PHP seja somente o UTF-8, se a marcação bom. Porém, eu ainda considero
que todos os arquivos, seja PHP ou arquivos de texto como HTML e CSS, sigam essa mesma recomendação. No caso do HTML, a codificação de caracteres também deve ser informada através da tag meta, com o atributo char7 e com o valor UTF-8 em maiúsculo, do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui no meu segundo exemplo. Obviamente que essas recomendações foram seguidas aqui no arquivo de exemplo que a gente criou. Então, temos aqui a tag meta com o atributo char7, indicando o uso da codificação UTF-8. Temos também aqui os dois formatos de tags PHP permitidos, como eu já demonstrei. E aqui na barra final do PHP Storm, ele informa que a codificação é UTF-8 e que é possível adicionar bom, como vocês podem ver aqui. Se a marcação bom já tivesse sido adicionada, aqui apareceria a opção para remover. Então, este arquivo está de acordo com as recomendações da PSR1. Vamos voltar aqui aos slides. Já na PSR2, ela diz que um arquivo que somente tem instruções em PHP deve ser omitido a tag de fechamento. Isso é para evitar que os arquivos em PHP tenham espaços adicionais que não sejam interpretados pelo PHP. Um exemplo disso é um arquivo que tem a declaração de uma classe ou um conjunto de funções, como esse arquivo que vocês estão vendo aqui. Então, como esse arquivo terá somente PHP puro, ou seja, sem HTML ou algum outro tipo de texto, é possível aqui omitir sem problemas a tag de fechamento do PHP e mesmo assim o arquivo será perfeitamente válido. Normalmente isso é utilizado quando o arquivo tem uma classe ou é um arquivo com funções, como nesse exemplo daqui, que é um arquivo que possui somente uma classe, que é algo que faz parte do conceito de programação orientada a objeto. E as boas práticas exigem que uma classe tenha somente um arquivo exclusivo, somente para ela. E cada arquivo só pode ter uma classe. Então, como o arquivo deve ter somente PHP, como neste caso, então a tag de fechamento é desnecessária e pode ser omitida aqui no final, como vocês estão vendo aqui. É claro que este não é o único caso em que um arquivo terá somente PHP. Assim, se tiver somente PHP, é uma boa prática não ter a tag de fechamento e ponto. Bom, se você não está entendendo o que é uma classe ou função, não se preocupe, porque mais à frente, quando a gente entrar nos módulos que se referem à orientação a objeto, vocês irão entender porque eu vou explicar tudo de forma minuciosa. Não se preocupe com isso, tá ok? Então, outras pequenas recomendações são manter no máximo 80 caracteres por linha e às vezes, se necessário, pode ser 120. Normalmente, uma boa ideia de programação vai te ajudar a manter esse padrão. Por exemplo, o PHP Storm, ele tem algumas linhas que delimita quando você chega a 80 caracteres. Aí tem outras recomendações, né? O último caractere não deve ser um espaço em branco. Existe a possibilidade de adicionar linhas em branco para aumentar a facilidade de leitura do código. E eu recomendo bastante isso, porque realmente ajuda. Também não se deve usar o tab, mas 4 espaços para indentar o código. Acontece que um código bem indentado é mais fácil de entender sua estrutura, porque as instruções têm uma certa hierarquia. Então, códigos que fazem parte de uma estrutura devem ser um pouco mais recuados para que o código fique mais legível. Um exemplo disso é essa classe aqui que está aqui no meu exemplo. Como vocês podem ver aqui, essa classe possui um método e as instruções que fazem parte desse método estão um pouco mais recuados, com 4 espaços aqui, para que vocês entendam de uma forma visual que essa instrução faz parte desse método. E aqui nesse mesmo exemplo, existe alguns espaços adicionais para separar essas instruções aqui, para que fique mais legível esse código. Então, esse código aqui está de acordo também com a PSR2, de acordo com essas dicas aqui de legibilidade. Então, o objetivo disso é que essa hierarquia fique visualmente mais compreensível, tá ok? E já finalizando, não se deve ter mais de uma instrução por linha. É até possível colocar muitas instruções em uma única linha, já que elas são separadas por ponto e vírgula, mas isso não quer dizer que isso deva ser feito. A recomendação é uma instrução por linha.
Isso é para tornar o código mais legível, né? Para que qualquer pessoa que lê esse código entenda com mais facilidade. E por último, as palavras true, false e null devem ser escritas em letras minúsculas, tá ok? Então, na aula de hoje, nós vimos algumas boas práticas recomendadas tanto pela PSR1 como pela PSR2. Bom, por enquanto é só isso mesmo. Eu espero que tenham gostado do que viram. Então, eu te deixo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.